ProdanCast, Papo com Especialista, o podcast da Prodan que vai trazer atualização e inovação para a sua carreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Aline Teixeira e esse é o ProdanCast. E no Papo com o Especialista de hoje nós temos dois convidados para falar sobre o tema produtividade. O primeiro convidado já é um conhecido da casa, aliás, bastante conhecido da casa, Daniel Portillo, que é estrategista em desenvolvimento organizacional e pessoal, com 13 anos de experiência e atualmente consultor aqui na Prodan no processo de transformação de cultura. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez. Sempre um privilégio estar aqui compartilhando temáticas essenciais de desenvolvimento, transformação, performance é um tema e produtividade é um tema que é muito bacana da gente falar, que ajuda na questão do bem-estar de todo mundo. Então, pessoal, bom demais estar com vocês de novo. E esse segundo convidado que a Aline vai apresentar, ele é um privilégio ter esse grande amigo e parceiro de trabalho aqui. Então, vamos para o segundo convidado, que é André. Na verdade, ele é o nosso convidado do dia. Ele é o convidado, um master, assim, né? É o nosso convidado do dia. André Brandão, que é graduado em Ciências da Computação, pós-graduado em Gestão de TI, atuou 25 anos em empresas de tecnologia nacionais e multinacionais, liderou equipes na implementação de sistemas de alta criticidade e performance na América Latina e Europa, e após uma transição de carreira, ele atua 6 anos como consultor de liderança, carreira organizacional e no desenvolvimento de competências comportamentais. Também coautor do livro Performance em Vendas e CEO na Linux Tips. Acertei, André? Acertou, Aline. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui. E ainda mais com essa recepção toda aqui de vocês, vai ser um papo muito gostoso. Boa, obrigado, meninos, por estarem aqui. O Daniel já é conhecido aqui da Prodan, a gente já fez alguns podcasts. Eu tenho certeza que hoje vai sair bastante assunto e até para próximos podcasts. A gente tem um negócio aqui, André, que é o seguinte: a gente começa a falar das coisas e aí vai surgindo temas e vai virando outros podcasts. É um ciclo sem fim, entendeu? Você sentou aqui e não vai mais sair. Então, boa, eu vou te ver mais vezes aqui, com certeza. Gostei. Então, bora lá, gente. Bom, eu tô vendo aqui no currículo de vocês, e principalmente aqui do André, que tem falando sobre performance, né, e tal. O nosso tema é produtividade, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, meninos, é o seguinte: o que é a produtividade e performance? São coisas diferentes? É a mesma coisa? O que é? Muito bem, posso começar a falar um pouquinho sobre produtividade e performance? E eu vou já para um lado mais polêmico. Posso começar essa conversa com um pouco de polêmica? Bora! Porque hoje em dia a gente ouve muito a palavra produtividade, ficou um assunto até, eu chamo de produtividade tóxica, sabe? A gente se sente culpado se não estiver produzindo, se não estiver fazendo algo útil com aquele nosso tempo. E aí a gente se cobra para ter essa produtividade. E quando a gente vai ver, isso faz mais mal do que bem. Né? A gente não sente que, nossa, eu não rendi, o dia não foi tão bem. E, na verdade, a gente precisa olhar como é que a gente está performando. Como é que a gente está em relação à nossa energia daquele dia. Às vezes eu acordo, minha energia não está tão boa, não estou no pico da minha energia. Então, a minha performance vai ser de acordo com essa energia. Então, a performance... Pensa num carro, né? Que você fala assim, esse carro tem uma performance. O que é a performance? Se for um carro de velocidade, é o quanto que ele vai de 0 a 100. Se a gente for falar num carro ou num ônibus que tem que levar várias pessoas, a performance já não é sobre velocidade, é sobre conforto, Sim. sobre o quanto que ele é econômico numa viagem. Então, a performance sempre está em relação... Você tem que colocar isso em relação ao que você vai entregar para aquela situação. Por exemplo, aqui, o que significaria um valor de performance para a gente nessa conversa de hoje? De repente, se a gente entregar um conteúdo que seja útil para quem ouve essa conversa e fala assim, nossa, isso vai mudar meu dia, minha relação com as minhas tarefas do meu dia. Pô, isso para mim a gente performou bem nessa conversa. E a produtividade... precisa colocar ela no lugar certo dela. O que é ser produtivo? Você se programou para fazer isso e conseguiu fazer isso dentro da sua programação? Porque hoje em dia a gente está usando a palavra produtividade de um jeito que, sei lá, parece que se você não espremer até a última gota, você não está sendo produtivo. E é esse cuidado que eu quero ter nessa conversa de hoje. E já que você começou polêmico, vamos... né? Pimenta aí. Vamos botar pimenta. E é legal isso que você traz, né? Essa questão da performance de um carro, né?
E eu percebo, até por essa cultura que a gente vive hoje, e quem me conhece dos outros podcasts sabe, tudo é cultura pra mim, né? Não tem jeito. A gente entende que a nossa produtividade, a nossa performance, a gente faz um comparativo com máquina. Boa. Né? Então a gente compra um celular, e o que seria a performance de um celular? Né? Um bom software ali, uma boa máquina, um bom hardware, que ele faça mais rápido, que ele dure mais a bateria, que ele tenha mais qualidade, faça em menos tempo. O ser humano não é que nem uma máquina, né? Embora seja a máquina mais perfeita que tenha. Mas o que seria, então, performance humana, né? Produtividade humana? Então, fazer mais em menos tempo, será que é um comparativo justo com a gente? A máquina está ligada na tomada, ela funciona, né? Manutenção ali e tal. E eu gosto muito de usar uma definição de um curso que eu fiz, que a performance e a produtividade humana, ela tem a ver com saber o que é importante, ter uma vida em equilíbrio. Então, essa coisa eu preciso estar fazendo, preciso estar entregando. Isso que você está entregando gera valor? Gera impacto? Ou você está fazendo um monte de atividade inútil? O Peter Drucker, ele fala, tem nada mais inútil que fazer bem feito, que seria algo produtivo, né? Algo que teria performance, que não precisa ser feito. Percebe? O que é importante? O ser humano precisa dormir. O ser humano precisa de hormônios positivos ali, serotonina, dopamina. A gente precisa de conexão social. A gente precisa se sentir amado, se sentir gostado. E isso aumenta a performance. Sabe? Então, esse comparativo de máquina, de estar entregando mais, eu acho que vai muito na linha do que o André trouxe. Sabe? De que a gente esvaziou, né, André, esses conceitos de produtividade e performance, se compara com o outro, então é aquela vida de Instagram que aquilo não é real, né? E quer estar fazendo, entregando, e tá com a agenda cheia. Quando tem tempo livre, o que vai fazer com ele? Quem aqui hoje, na nossa cultura atual, não se sente culpado por ter tempo livre? Nossa, é mesmo. E aí o que é produtividade e performance, né, Dedé? Você sabe que uma coisa que eu tenho começado a desenvolver, um alerta, assim, quando... É muito comum, às vezes, uma pessoa precisa falar com você e ela te liga e fala assim, e aí, André, como é que você tá? Tá na correria aí? Deixa eu falar rapidinho aí, tá corrido e tal? Como é que tá a sua segunda? E aí, se você falar pra pessoa assim, não, tá tranquilo, tô de boa. Nossa, é até estranho, né? A gente se acostumou a responder que... e aí, como é que tá? Tô na correria aqui, tá na correria. Tô sem tempo. Deixa eu falar rapidinho, então. Nossa, onde é que a gente começou a fazer isso e achou que isso é o normal? Então, eu falo muito de produtividade, mas no sentido de você fazer as coisas que precisam ser feitas, não gastar tempo com aquilo que não precisa ser feito, não fazer bem feito o que nunca você deveria ter feito. Então, se eu estou aqui com vocês tendo essa conversa, eu vou deixar o meu celular de lado, eu vou deixar as minhas preocupações com os boletos que eu preciso pagar, eu vou deixar a minha preocupação com o resto do dia, hoje tem outros eventos para acontecer, para estar aqui presente com vocês e essa conversa, o tempo que for, eu consegui sentir que foi produtiva essa conversa, que a gente trouxe elementos, trouxe assuntos, que a gente trouxe tudo aquilo que valeria a pena parar nesse momento para falar sobre isso. Se a gente, de repente, levar essa conversa, ou eu pegar o celular e começar a olhar meu WhatsApp aqui, pronto. Isso é ser improdutivo, isso é você desperdiçar seu tempo com algo que não vai mudar nada só agora. Eu li assim, né, a gente lê sobre produtividade, performance na internet, né? Eu li um negócio assim que a pessoa tinha falado, é você fazer mais em menos tempo. Então, acho que entra um pouco nisso que você falou, né? Tipo, como assim? É uma pressão, né? Então, eu tenho que fazer tudo correndo para fazer em menos tempo. Mas pra quê, né? Então, assim, aí se eu faço uma coisa que não foi legal, eu vou ter que refazer aquilo. Então, no fundo, eu vou perder mais tempo depois refazendo, né? Então Exatamente. É uma loucura. Eu gosto de consumir muitos conteúdos sobre gestão de tempo, administração de tempo, gestão de tarefas. Eu gosto muito de consumir dicas sobre isso. E aí eu estava assistindo um curso online sobre isso e as pessoas estavam falando de produtividade. E aí uma dica que a pessoa deu foi assim, eu boto minha bicicleta de spinning já na frente da tela do meu computador e vou pedalando e já lendo as notícias e já vendo o mercado como tá. Não fez nada direito. Eu saí desse curso na hora, abandonei. Eu falei, que é isso? Né? O que você está ganhando com isso? Acho que veio com o que o Daniel falou, né? De colocar o ser humano como uma máquina, né? E, nossa, você não pode ter o seu momento ali de fazer seu exercício e de repente você está meditando, pensando em outra coisa. Não, já tem que estar lendo notícia, já tem que estar sendo bombardeado de informação. É uma loucura, né? E tem uma atividade
que eu e o André, a gente já deu bastante curso junto, algumas trilhas de desenvolvimento e organizações juntos, que a gente prova, né, Dedé, aquela atividade que a gente até é multitarefa, né, consegue pedalar na frente de uma TV, mas a gente não é multifoco. A gente não é multifoco. Nosso cérebro, ele nesse momento eu falando aqui com você, Aline, ele está consumindo 60 bits da sua capacidade de processamento. Se eu e o André, ao mesmo tempo, a gente falar aqui, ao mesmo tempo, para você tentar pegar o que os dois estão falando, dá 120, certo? Sim. Seu cérebro tem a capacidade de processar 110 bits. Sacou? Então a gente tá... eu tô estaria forçando. O que, de novo, é tempo de qualidade, é entregar algo de valor, é estar conectado, como o André falou, né? Sem telefone, sem nada com as pessoas que estão no seu dia a dia, né? Essa conexão que a gente tem perdido. E se produtividade é uma vida em equilíbrio e a gente saber o que é importante, o que é mais importante? Eu ficar olhando meu celular ou estar aqui olhando para vocês com qualidade, a gente ter um papo que faça sentido para a gente e para quem está escutando? Sim. Né? E uma outra definição do Galway, né, Dedé, que a gente usa muito também, é que performance é todo o potencial que você tem menos a interferência. E aí a gente tem interferência externa, né, sei lá, a luz acaba, chuva, ruído, enfim, qualquer coisa externa a nós, e a nossa interferência interna, que é a forma como a gente percebe, por exemplo, o que é produtividade, o que nos faz feliz, o que é importante pra gente. E aí que está a grande perda de performance. Eu não vou dar conta, eu não sou bom o suficiente, eu acho que isso não vale a pena, porque eu tenho que entregar várias coisas, meu to-do list está atrasado, eu preciso colocar minha bicicleta na frente da televisão para conseguir fazer mais coisa. Isso são crenças culturais construídas que fazem, na verdade, a gente se desconectar do que é importante desse equilíbrio. Então, potencial, eu entendo como tudo que a gente tem de potência, né? De possibilidade de construir, de vir a ser. Né? Então, aqui, nesse papo, a gente tem um potencial de pegar o nosso capital intelectual, tudo que o Dedé estudou, que eu estudei, que você sabe, para entregar valor para essas pessoas. E se eu não estou inteiro aqui como o Dedé trouxe, cara, talvez esse potencial se perca. É sabe? verdade. Potencial de vida, tempo de vida. Sim. Você está falando um pouco, acho que até dos desafios, né, para a gente ter produtividade. E que desafios que você falaria, assim, quais são os desafios, na verdade, para ter produtividade? Boa. Bom, eu vou seguir essa mesma fórmula que o Dan falou, de produtividade é o seu performance, é o seu potencial, menos as interrupções. Então, os desafios são as interrupções. E hoje em dia, as interrupções, elas estão fora da gente e dentro da gente. Às vezes a gente está fazendo uma coisa e nossa cabeça está pensando em outras coisas e não consegue se concentrar naquilo. Sim. E isso atrapalha você ser produtivo naquilo que você sentou para construir, para fazer, para trabalhar. Até o nervosismo, né, André? Nervosismo. Assim, por exemplo, eu tenho que... Aqui, num podcast, se eu estiver nervosa, aí eu tô aqui ouvindo vocês, é que no caso eu não tô, mas... E de repente eu não tô entendendo nada do que você tá falando, não tô conseguindo focar, porque tô tão preocupada com aquele nervosismo interno, isso também atrapalha, né? Claro, é um desafio. Claro. E eu diria que as interferências internas, né, as nossas emoções, os nossos pensamentos, elas são, inclusive, mais poderosas para influenciar naquilo que a gente está fazendo, até do que as interferências externas. Porque as externas, se eu preciso fazer algo que eu preciso me concentrar, tenho que fechar aqui essa planilha aqui para mandar para o contador, sem falta, preciso olhar porque alguma coisa não está batendo, deixa eu me concentrar. Então a gente acaba indo para um lugar mais reservado, né, desliga o celular ou põe em modo avião o celular, senta e começa a fazer aquilo. Sim. Mas aí se a cabeça começa a falar, nossa, hoje eu não posso esquecer de fazer tal coisa. Eu tô triste com o que aconteceu e pronto, aquilo influencia também. Então, os desafios para a nossa produtividade, eles são inúmeros, são muitos. O que é importante é a gente perceber quando você precisa produzir algo, então você precisa se organizar para aquelas coisas que você tem que fazer naquele período de tempo, né? Naquele dia ou naquela manhã. Falar, olha, nessa manhã, o mais importante dessa manhã é eu conseguir entregar isso, isso e isso. Tá. Então eu vou me organizar para fazer essas coisas. Isso seria gestão do tempo? Gestão do tempo, gestão das suas atividades, das suas tarefas. Tá. Porque o tempo mesmo a gente não consegue. A gente não consegue. Ele está passando aqui, né? A gente lê sobre esses termos, é por isso que eu perguntei. Porque a gente chama de gestão do tempo mesmo. Mas eu acho tão engraçado a gente falar gestão do tempo porque a gente não consegue gerenciar isso. Não é? Eu gerencio o que eu faço. Você faz, não tempo. O tempo em si.
Mas sim, a gente chama, o nome disso é gestão do tempo. E a gestão do tempo é você se organizar para fazer algo dentro daquele período de tempo. E quando você começa a fazer isso, é importante perceber o que tá te tirando daquilo. De repente você também tem, naquele mesmo horário, fazer uma inscrição que vai encerrar ali a inscrição para um evento que você precisa ir. Então, se você não está conseguindo se concentrar, faz a inscrição, resolve o assunto. E aí você volta mais inteiro para aquela outra atividade principal. Legal. O desafio... Sabe um desafio que eu acho interessante, como a gente já falou? Muitas interrupções são internas. Então, o desafio é o autoconhecimento. Boa. É você entender como é que você funciona. Tem gente que funciona bem com vários estímulos e com um prazo mais apertado. Tem gente que produz nesse momento. Tem gente que não produz, que num prazo apertado e muitos estímulos espana ali, não sabe nem por onde começar. Então, o desafio é você primeiro se autoconhecer. Como é que você funciona bem? Qual é o período do dia que você se sente melhor? Tem gente que de manhã tá num pique total. Tem gente que acorda de manhã até pegar embalo. Tem gente que no final do dia, de repente, a cabeça começa a criar. Então, é você também... Isso é entender legal. Como é que você funciona, ter autoconhecimento sobre isso. Que o Daniel tinha falado antes, né, da gente se comparar, né, André? Então, assim, se eu não me conheço e eu fico me comparando com alguém que é totalmente diferente de mim, obviamente que no final das contas isso não vai dar certo. Ainda mais aquelas coisas de Instagram, fake, muita coisa fake. Fake, super produzida ali, que você fala, nossa, eu quero... É legal isso que o André traz e é muito louco porque quando a gente fala de gestão do tempo, essa questão da produtividade ela é muito mais emocional do que lógica. Né? Então, as mídias sociais elas são construídas para liberar dopamina. E é viciante. Sim. E aí você está ali produzindo um negócio, um texto que você quer ler, alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui nas mídias sociais. É uma loucura, né? Tem estudos que mostram que a notificação, quando ela tem barulhinho, né? Tem e tal... Você está no computador, trabalhando. E aí seu celular apita com uma notificação. Isso te gera ansiedade. Você quer saber, né? O que é ansiedade? É algo relacionado a uma ânsia relacionada ao futuro. O que é aquela mensagem? O que será que foi? Você já perdeu o seu foco. Você já está em outra coisa. Né? E é muito interessante, dentro dessa organização que o André trouxe, é entender que a forma que eu me organizo é diferente da do André. Que é diferente da sua. Então não adianta eu pegar a receita de bolo do André... E pegar, o André acorda às 5 horas da manhã, que tem essa galera, né? O André acorda às 5 horas da manhã e vai correr, então vou fazer igual. É o jeito que ele funciona, é o metabolismo dele, é a técnica dele. É um exemplo só, né? Isso, né? É só um exemplo. Assustado. É só um exemplo. Pessoal, mas o André não tá acordando. Então, não acordo amanhã. E é legal isso que você traz do autoconhecimento, porque eu saber como é que funciona a minha fisiologia, tem diferenças fisiológicas. O que encaixa para mim dentro da minha rotina, da idade que eu tenho, da realidade de vida que eu tenho agora, do contexto. Tem, né, na nossa área de desenvolvimento, começo do ano tende a ser mais tranquilo. Então eu consigo botar na minha agenda atividades que eu não consigo em outros momentos, que a gente viaja muito segundo semestre. Então eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Isso é outra coisa, gente. Produtividade, performance, escuta, tá? Você vai ter que abrir mão de algum pratinho. Produtividade, né? É sobre os escolhas, nãos que você diz. Exato. Não é sobre os sims, é sobre os nãos. Os nãos, né? O que é essencial e o que você vai dizer não. Então, esse autoconhecimento que o André falou é o primeiro passo da história para entender esse aspecto emocional. E o segundo é essa gestão, essas técnicas, esses mecanismos que a gente cria de tirar o celular, de se organizar, de montar uma boa agenda, de mensurar o tempo que se gasta em cada atividade. Eu acho que isso é importante também, né, Dedé? Para conseguir melhorar o dia a dia de trabalho. E tá tudo bem, tá, pessoal? Falhar. Gestão do tempo é gestão, não é agenda 100% executada. Você tem que mexer o tijolinho do Outlook ali, as caixinhas. A vida, ela acontece, tem coisas que são imprevisíveis. E tá tudo bem perder uma atividade, falhar e não cumprir um dia de agenda. Agora, toda segunda-feira você colocar uma atividade de 10 às 11 e não conseguir, aí tem algum autoconhecimento que você tem que olhar, né, Dedé? Exatamente. E assim, olha só, eu costumo fazer essa analogia quando a gente fala de começar a organizar a nossa vida e a melhorar a sensação de produtividade. Se você for numa nutricionista para melhorar, né, a sua forma física, o que ela vai fazer? Ela vai pedir para você anotar tudo aquilo que você come num período de tempo para depois você voltar lá e ela olhar como são seus hábitos para ela conseguir te ajudar. Se você for num especialista financeiro para te ajudar a se organizar financeiramente, o que ele vai pedir para fazer? Anota todos os seus gastos aqui nesse período de tempo, me traz para a gente olhar
onde você está gastando desnecessariamente, onde que é importante. Todo especialista que você vá para melhorar algo, primeiro ele precisa identificar qual que é o seu padrão. Sim. Se você quer melhorar a sua utilização do tempo, né, a sua produtividade, você precisa observar durante um tempo onde está indo o seu tempo. Então, anota ali as coisas que você fez naquele dia, no outro dia, para começar a olhar e falar assim, poxa vida, eu estou perdendo muito tempo aqui. Isso aqui... E eu nem precisaria fazer essa atividade. Nossa, por que eu estou fazendo essa atividade? Eu posso delegar isso aqui para um liderado meu, passar a fazer. Inclusive, ele precisa aprender esse assunto aqui, não precisa estar comigo essa atividade. Eu olho para essa outra atividade aqui, eu falo, nossa, essa atividade da quarta, essa da quinta, elas têm a mesma natureza. Se eu fizer as duas juntas, eu já em 20 minutos eu mato as duas. Então, precisa olhar para essa lista de coisas que você fez durante a semana, durante o tempo, para você se organizar. E eu gosto muito de uma frase que diz assim, se você não sabe por onde começar, começa pela organização. Boa. Começa se organizando. Então, E hoje em dia, a minha organização é minha agenda e minha lista de coisas para fazer. E se essas coisas não estão na agenda, então uma coisa que eu olho e falo, não está na agenda, não existe para mim, não consigo lidar com Tudo seu vai para agenda. Tudo meu vai para agenda. Coisas pessoais, coisas profissionais. Tudo meu vai para agenda. Essa conversa aqui hoje estava na agenda. Legal. Porque é ali que eu decido os nãos que eu vou falar. Porque teria outro compromisso hoje, mas já tinha isso aqui agendado. Que é o que vocês estavam falando, dos nãos que precisa ser falado. E quantas pessoas a gente não conhece? É a gente mesmo, né? Quantas pessoas a gente não conhece que tem muita dificuldade de dizer não? Quanto que a gente não tem dificuldade de dizer não? Né? Eu tenho dificuldade de dizer não. É muito difícil dizer não para outras pessoas, dizer não para compromissos, dizer não para a gente mesmo. E ser produtivo e performar é muito sobre as coisas que você escolhe não fazer para poder dar espaço para aquilo que precisa ser feito naquele dia e naquele momento. E é emocional. É emocional essa escolha. É coisa... muito mais emocional do que técnica racional. E essa maturidade emocional para dizer os não vem do autoconhecimento. Não tem outra possibilidade. É escolhas, né? No fundo, tudo vai pro autoconhecimento, né, gente? Mas cara. É verdade, Aline. A gente fala de cultura, autoconhecimento. A gente falou de segurança psicológica, autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para fazer certas coisas, senão a coisa não flui. Inclusive, como a Aline falou, ela prevê um tema para um próximo podcast com o André, né? Já que ele tem muita experiência na tecnologia. Se a gente investisse em inteligência emocional no que investe em inteligência artificial, o mundo não teria problema. Então, aí pode ser um próximo tema. Lá, IA mais IE, né? Como é que é essa equação? Olha que legal. O que você acha, Dedé? Vamos ele falar sobre isso. Né? Ele tem uma criatividade boa, né? Escutem nossos podcasts, deem feedbacks, deem likes aí no podcast que a gente grava esse, hein, Dedé? Legal. Boa, eu gosto. É boa, né? Gosto Ficou muito de chique. falar em inteligência emocional. Então, e é legal pensar nisso, né? Nesses desafios. O não que a gente diz, muitas vezes é um não para uma outra pessoa. Muitas vezes para uma pessoa que a gente gosta, muitas vezes para uma pessoa que eu vou ter que negociar alguma questão ali emocional. Sim. E é interessante para quem está no dia a dia de trabalho, eu e o Dedé, a gente já trabalhou juntos numa consultoria. E teve uma época nessa consultoria, Dedé, que eu botava na minha agenda assim, sei lá, reunião, atividade para organizar minha agenda da semana que vem. Favor não insistir com outras agendas. E eu vou dizer, não vou fazer. Tá escrito, eu tô pedindo para você não insistir. Sim. Pessoal, no Outlook tem um botão mágico que é o recusa. Ele funciona, aquele botão funciona. E aí vai ter alguns biquinhos. Eu acho que o grande desafio também da questão de ser produtivo é aguentar biquinho dos outros. Porque a maioria das pessoas não são produtivas, né? E elas vão querer que você entre nesse pacto de mediocridade, porque elas não são organizadas, né? Legal você ter falado. E eu acho interessante esses tipos de podcast que a gente está fazendo aqui, porque com certeza na cabeça de outras pessoas também vai dar alguns Espero que sim. Né, alguns insights e tal. Muito porque bacana. isso que a gente está falando serve para atividades do trabalho, tarefas de trabalho e tarefas em casa também, né? Sim, do trabalho verdade, doméstico. Com certeza. Então, o foco que eu tenho na escrita de um e-mail ou de ler um relatório, eu tenho que ter foco também para lavar uma boa velha louça. Sim. Entendeu? Para economizar tempo de vida numa louça bem lavada e não correr o risco de derrubar um copo e quebrar. Sim. Sabe aquela coisa? Vou passar um pano aqui em casa. Putz, mas aí o que eu ia fazer mesmo? Porque agora eu já estou fazendo outra coisa. Abri a geladeira e tal. Como é que eu ia passar pano? Esqueci. Mas vocês acham que isso é só falta de organização? Ou vocês acreditam que às vezes também pode ser uma fuga de não querer fazer aquilo? Eu querendo ser polêmica, né? Eu vou conectar isso com a procrastinação. Boa. Né? Às vezes a gente tem que fazer alguma próximo coisa. tema aí, ó. E a gente
procrastina, eu acho que todo mundo sofre com a procrastinação. E quando você vai ver, nossa, hoje eu preciso entregar sem falta esse relatório para esse cliente e estou ali procrastinando. Quando me vejo, estou fazendo outra coisa, estou no celular. Tem uma especialista em neurociência chamada Carla Tiepo que ela fala: procrastinação é um fenômeno de prazer. É extremamente prazeroso para o nosso cérebro. Então, se você se percebe procrastinando, eu tenho uma técnica que é a seguinte: nossa, eu estou fazendo isso e me percebi procrastinando. Quer saber? Vou me dar 20 minutos de procrastinação prazerosa. Então, legal. Falo para Alexa, marca um timer de 20 minutos aí. E aí, esses 20 minutos é a minha procrastinação culposa, né? Intencional. Sim. Ali. E ali naquele momento eu falo, faço o que eu quiser, eu navego. Aí tocou o alarme, volto para o meu relatório. E é interessante, porque isso é uma negociação você com você mesmo. Quantas vezes a gente, tá fazendo uma coisa e não tá rendendo, a gente se pega procrastinando e se sente culpado, mas a procrastinação, tem que lembrar, é prazeroso para o nosso cérebro. Só depois das consequências que a gente sofre. Vai se sentir culpa. Então, é também lidar com isso, com esses momentos que a gente às vezes está procrastinando. Legal. E fazer isso bem feito também. Então, procrastina com gosto, com vontade, por um tempo, e depois você volta para aquela atividade e você vai ver que você está esvaziado ali para aquela atividade. Achei legal isso que o André falou, né? Do prazer da procrastinação. E eu não li esse estudo, esse especialista, mas me vem a questão de é prazeroso porque eu não estou entrando numa possibilidade de risco. Né? Putz, preciso fazer aquele relatório. Será que o relatório é bom ou ruim? Será que vai voltar? Vou ter retrabalho? Isso é ruim, né? A gente, não quero ter retrabalho, não quero ter um problema com uma pessoa que eu tenho que debater algum tema. E aí é gostoso mesmo eu não entrar no risco, eu não entrar na possibilidade de uma frustração ou de um desconforto, né? E aí, só para confundir um pouco, só quem está escutando o podcast com qualidade, fazendo uma coisa de cada vez, vai pegar aqui. Porque o Dedé falou dessa procrastinação que dá prazer. Sim. E aí eu trago agora o Rory Vaden para a mesa, que é um outro especialista de produtividade que eu gosto, que ele fala de procrastine de propósito. Olha. Gostou? Legal. Eu gosto de falar, procrastinar de propósito? Então entra um pouco do que o André trouxe, de eu me permitir esse momento e negociar. Opa, eu vou me permitir, então, entrar nesse estado e negociar. E, ao mesmo tempo, quais são as atividades, aí entra um pouco do que a gente já falou de prioridades, do que é importante, do que é essencial, do que vai gerar mais valor na minha vida das outras pessoas. E o que não é tão importante assim que eu tenho que executar, joga pro final da lista. Então, eu tenho aqui um papo com vocês. Isso é importante para mim? Isso vai gerar valor para mim e para as outras pessoas? Eu quero encontrar com a Aline e com o André? Sim, cara, isso é negociável para mim, eu vou executar. Mas tem ali um negocinho... Ou eu tenho um boleto, que vai vencer daqui a, 20 dias, 30 dias. Eu posso procrastinar o pagamento desse boleto eu tenho prazo, eu tenho margem. Ou então algo que não é tão relevante. E se você se organizar, não vai ficar na tua cabeça. Porque às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, eu preciso pagar esse boleto. Aí a pessoa não coloca lá na agenda, aí venceu daqui a 20 dias, ela não pagou. Se tá na agenda, você não se preocupa mais com aquilo. É uma preocupação do seu eu do futuro. Isso, é o eu do futuro. Eu adoro essa frase. É uma preocupação da Aline do futuro. E tem um cara que eu faço mentoria de um banco, que eu não vou falar o nome do banco aqui, mas ele vira pra mim, Dedé, e fala assim: Dan, quando eu saio de férias e volto, na minha caixa de e-mail tem uns 2.500 e-mails, 3.000 e-mails. Eu marco tudo como lido. Eu falei, legal, por quê? Tu acha mesmo que aquele e-mail que me mandaram no meu primeiro dia de férias tem validade? Não vale mais nada. Aquele rolê já foi. E se for importante, a pessoa vai me... voltou de férias. E aí, você me ajuda naquele negócio? Isso é o procrastinar de propósito. Vai jogando atividades que muitas vezes a gente faz que são inúteis pra frente. Se ninguém te cobrou, não teve nenhum dano, provavelmente poderia ser eliminado. Então, aí a gente volta para a história do autoconhecimento, de saber o que é prioridade, o que é importante, saber dizer nãos e se negociar e se permitir esse processo todo. Eu acho que é um tema complexo, produtividade e performance, mas tem coisas simples. Não dá para ser simplista na forma de analisar e esvaziar como é feito hoje. Vamos lá, produtividade é só isso, né? Essas pílulas mágicas, receitas de bolo. Porque, gente, não sei se vocês sabem, você já deu pra perceber que eu sou fã do André Brandão e sou mesmo declarado. Muito sem graça aqui, né? Cada um lida com o que você tem que lidar aí. Autoconhecimento. E ele me ensinou, a gente já trabalha junto já tem 6 anos. Ficando velho, hein? E ele me ensinou lá atrás um método que ele é especialista, chama Ikigai. Mais um tema de podcast. Que tem a ver com a questão de propósito, tal. Isso é uma metodologia. Eu acho que isso é uma dica que tem a ver com produtividade e performance, que já que você me ensinou, acho que dá pra dar uma pincelada rápida nesse tema. Bom, Ikigai é uma filosofia
que foi descoberta ali no arquipélago de Okinawa, no Japão, onde as pessoas têm longevidade, vivem mais de 100 anos, pesquisaram por que as pessoas vivem mais de 100 anos e a forma deles se alimentarem é muito parecida com essa do Japão, um pouquinho mais tem diferente. Aí perceberam que as pessoas usam muito a palavra Ikigai. Ikigai é uma filosofia deles de colocar sentido naquilo que eles estão fazendo. Certo. Então, eles colocam muito significado nas coisas mais simples que eles fazem. Então, uma professora, ela não fala que ela é professora, ela fala, eu preparo as próximas gerações. O pescador, ele não fala que ele é pescador, ele fala, eu alimento as pessoas. Uma avó, ela fala, eu vou receber meus netos. Então, tudo que eles fazem, eles colocam muito significado e sentido. Muito legal. Muda totalmente, muda né? a vida, né? As pessoas... A forma até que você enxerga aquilo. Um pescador. Não, eu alimento as pessoas, né? Muda totalmente. Muito bacana. E aí, essa forma de olhar, trouxeram para cá, pro nosso lado do mundo, e estruturaram. Falaram, olha, Ikigai acaba sendo o epicentro de 4 grandes dimensões importantes para a nossa vida. Uma é tudo aquilo que a gente ama. Nossa, quais são aquelas coisas que a gente realmente ama fazer, que a gente não vê o tempo passar, que a gente, quando se vê, está lendo sobre isso, está falando sobre isso. Começar a tomar consciência de quais são as coisas que a gente ama. A outra coisa outra dimensão é tudo aquilo que a gente é bom, que a gente faz e faz com muito talento, que a gente sente que flui bem, é outra dimensão. Quando junta essas duas coisas, a gente faz essas coisas com realmente muita vontade, né? Muita paixão. É importante para a gente também ter uma dimensão onde a gente gere o nosso sustento financeiro, as atividades que geram retorno financeiro para a gente, né? Aquilo que a gente pode transformar em profissão, ou em serviços, ou em produtos para a gente também. Não dá só para viver de amor, se desse, né? A gente moraria numa cabaninha e viveria só disso, mas a gente também tem conta para pagar. Então, outra dimensão é essa, é a gente também monetizar em cima de coisas que são importantes. E, às vezes, a gente dá sorte de encontrar coisas que a gente ama, que a gente é bom, e que a gente consegue transformar isso numa profissão, ou pelo menos num serviço. E a outra dimensão, a última dimensão, é o que o mundo tem de demanda, o que é bom para o mundo, o que a gente sente que contribuiria para o mundo. Por exemplo, hoje, o mundo tem uma demanda de lidar melhor com a produtividade, de lidar melhor com a quantidade de tarefas que a gente tem para fazer. Existe essa demanda, né? Essa demanda por organização, por produtividade. Então, quando a gente para meia hora para falar sobre isso, isso é uma coisa que eu amo fazer, e isso é uma coisa que eu desenvolvi um talento para falar disso. Eu até dou treinamento sobre isso. Então, eu tenho um retorno financeiro e eu ainda sinto que eu contribuí, é uma contribuição para o mundo. Esse é um momento meu de Ikigai. É um momento meu de muito significativo, que eu me sinto pleno, produtivo. Então, o Ikigai ele pode ser uma estrutura para você começar a olhar para aquelas coisas que realmente importam e trazer, por exemplo, ao longo do ano, né? Como é que a gente pode ser mais produtivo ao longo de um ano? Começa a entrar em contato com essas coisas que dão significado, são importantes para você, e começa a colocar essas coisas na agenda e tirar coisas que não tem a ver com isso da agenda. Significado. Sentido. Eu acho que as pessoas estão num automático, de um modo geral, e fazem coisas que talvez acham que são importantes ou falaram para elas que eram importantes e perdem esse sagrado, esse significado, né, das coisas. Por exemplo, música. É algo que eu sou apaixonado, que eu tenho talento, mas que eu não sou remunerado por isso. Mas é uma atividade que é importante para mim. Então, esse significado e esse autoconhecimento eu acho que é uma dica básica. Para mim, tudo autoconhecimento é um ato revolucionário no mundo para mim. Então, começa por isso em tudo, galera. É esse o ponto. E a dica que eu posso acrescentar ao que o Dedé falou, além do sentido, é de fato a organização, é a parte lógica. Senta a bunda na cadeira, pega uma folha em branco e põe na agenda o que você vai fazer. O que eu quero fazer, para onde que eu quero começar, é atividade física, é um e-mail, é um relatório, é um diagnóstico, é ler um livro. E põe prazo, tempo nas coisas. O óbvio precisa ser dito. Quanto mais detalhe, melhor. E depois disso é sustentar e executar, né? Que é a hora que separa as crianças dos adultos. Isso. E essa ação de anotar as coisas é pra gente tirar do cérebro, né? O cérebro ficar te lembrando das coisas. Isso não é justo com ele. Ele é tão mais capaz de muitas outras coisas. Então libera ele, põe num aplicativo, põe no celular ou põe no papel que você tem para fazer. E eu gosto muito de uma dica que é: se aquilo que você tem para fazer leva até 2 minutos, já faz agora. Tira da frente. Legal. Porque senão aquilo lá vai ficar te consumindo energia, porque você ficar pensando, já podia ter realizado aquela tarefa, né? Eu tenho mais uma dica. Eu acho que
Não compara o seu começo com o meio e final de ninguém. Saca? Ele é profundo, né? Galera, de novo, aqui são dicas, é o que o André pratica, o que eu pratico, mas não tem receita de bolo, não tem uma pílula mágica. É o seu estilo de vida, é o que vai te fazer feliz e tá tudo bem errar. Tá tudo bem não dar conta. Tá tudo bem perder a agenda um dia, enfim, não seguir essas dicas que a gente tá falando aqui. Tá tudo certo. Mas você tá no seu processo de desenvolvimento para ter uma vida que faça sentido para você. Legal. Não compara. Não dá para se comparar com os outros. Perfeito. Bom, nossa, assim, é isso. É É isso, né? Infelizmente estamos chegando ao final, mas infelizmente, a gente passou rápido, né? Cada vez que o Daniel vem aqui passa tão rápido que tá cada dia mais rápido. Mas vai voltar também, né, André? Ou não? Volto. Só convidar que volta. Adorei a experiência. Com certeza. E sempre que a gente faz podcast, é o que eu falei, já sai assunto pro próximo, então é um ciclo vicioso, nunca se termina e é isso. Bom, meninos, eu queria agradecer, né, mais uma vez esse bate-papo muito interessante. André, obrigado por você ter vindo pela primeira vez aqui, né, estreando aqui nos estúdios Prodan. Foi, nossa, realmente uma aula, me fez refletir sobre, né, que eu já falei durante o podcast, tenho certeza que para outras pessoas também. Dan, obrigada também, você já é um amigo aqui da casa, meu também, espero vê-los de novo, outras vezes. E eu vou deixar agora uns minutinhos para vocês, se quiserem aí deixar suas redes sociais, deixar algum recado aí pro pessoal que tá nos ouvindo. E é isso, a bola é com vocês agora. Vai lá, Dedé. Bom, eu agradeço o convite, para mim foi uma delícia esse papo aqui. E esse estúdio incrível, né? Nossa, como fica bem a qualidade de tudo que a gente faz aqui nesse estúdio. Se quiser me seguir, minhas redes sociais é ABS Brandão. E eu tenho uma rede lá no Instagram que eu boto conteúdos sobre produtividade e outros assuntos, que é @flow_foco. Essa é a que eu cuido bem ali quando eu tenho algum assunto. Por exemplo, sobre esse assunto de hoje eu já vou fazer alguns stories, porque para registrar e deixar umas pílulas lá. Pode repetir as redes? A minha pessoal é @absbrandão. Ok. E essa que eu coloco os conteúdos é @flow_foco. Ok, beleza. Sigam, pessoal, é bem bom. Não, sim. A minha, acho que a galera já meio que conhece. O Daniel Portilho, fácil de encontrar. E a Arte do Caminho também, que é a minha consultoria de processo de desenvolvimento pessoal e organizacional. Né? E eu não vou deixar passar, né? Obrigado, Dedé, por aceitar esse convite de vir aqui com a família Prodan, que eu já tenho muito carinho. Pessoal, também sigam a Linux Tips. Boa! É verdade. Que afinal de contas vocês estão com o CEO aqui na mesa, não é qualquer coisa não, né? Dedé é CEO da Linux Tips, da parte de negócio de B2B. E quais que são as redes da Linux? @LinuxChipsBR. Tá fácil. Boa. Então é isso, meninos. Obrigada mais uma vez por vocês terem vindo. Obrigado, André. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que nos ouviram até agora. Esse foi mais um Prodancast e até a próxima. Esse foi mais um Prodancast. Não esqueça de curtir e compartilhar.